Boa noite, estamos no espaço do comentário com Tomás Vera Mário. Desta feita, para falar de 3 temas que preparamos para a discussão, nomeadamente o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 ao nível de todos os grupos sociais, mas, sobretudo, pelas instituições públicas, transparência na gestão dos fundos de prevenção da Covid-19 e proposta de estatuto de herói para Afonso de Acama. Boa noite, Tomás. Uma vez mais. Novamente para este espaço. Vamos começar por falar do incumprimento das medidas de prevenção da Covid. Sim. Sobretudo pelas instituições públicas, que a partida são aquelas que têm de dar o exemplo, têm de assumir a liderança para que depois a sociedade acompanhe. Sim, Boaventura, esta semana houve um evento que realmente deixou-nos perplexos, porque não há como explicar aquele evento de confraternização, quando um diretor da cidade de Género e Ambiente cessou funções, ali se reúnem servidores públicos. Portanto, as pessoas estão em linha da frente em termos de acatar o decreto e dar exemplo. Ora, este foi um caso que não tem como ser explicado nem ser entendido, porque é uma flagrante violação do decreto por parte daqueles que têm o dever profissional e político de estar à frente. E ali houve uma série de elementos muito preocupantes. Primeiro, eu pergunto-me, um servidor do Estado termina o seu mandato e faz uma festa com ambiente de Estado. Tem ali símbolos do Estado, bandeira nacional, símbolo do Estado. Primeiro isso. E segundo, todas as pessoas que estavam ali naquele evento, via-se que eram pessoas com uma boa formação, pelo menos aparentemente, pessoas formadas, pessoas educadas. E são essas pessoas educadas, formadas, que violam o decreto num ambiente perfeitamente banal, que é uma confraternização. O terceiro ponto que me passou espantoso foi a atitude passiva da polícia. A polícia apanha pessoas em flagrante delito e nada faz. Exato. Espantoso. Quando noutros contextos, como tem estado a ver ao longo do país, as pessoas são presas, são detidas, no caso, já vimos a própria polícia vir fazer balanços, a dizer que foram detidas 10, 15 pessoas. Já vimos várias ações coercivas até de DIS. É verdade. Neste caso, há uma festa com pessoas com fato e gravata, senhoras bem penteadas, de sapato bonito, a polícia fica a assistir. O crime é flagrante, fica a assistir. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que também a nossa polícia, neste caso, foi conivente, porque não cumpriu a sua obrigação. Houve omissão de dever da polícia. A ideia de que a polícia funciona para quem não tem poder, para uns, mas numa situação daquelas... Ficou essa ideia no público, no povo, que estão a ver, como eram pessoas com fato e gravata, com bandeira do Estado, a polícia foi lá em massa e não mexeu um dedo. As pessoas foram saindo uma a uma pacatamente. Eu acho que isto é outro exemplo de como o decreto está sendo também para a polícia violado. Neste caso, a polícia violou por omissão do dever. Exato. E não há como perceber como é que a polícia fica a olhar de forma de serena um ato de flagrante delito ali localizado. E Tomás, aqui não se notou que há uma questão também de responsabilização, ou melhor, de educação, que não é prender as pessoas, nem chamboquear, mas nós vimos na África do Sul, quando uma ministra de Cyril Ramaphosa participou num evento onde havia um aglomerado, e o presidente deu um sinal de educação ao suspender por alguns dias esta ministra. Até aqui, ainda não vimos pelo menos uma cara. Era uma secretária de Estado a vir e a dizer que, olha, vai ser tomada para transmitir uma ideia à sociedade do que aconteceu, mas as pessoas foram responsabilizadas. Era um momento pedagógico muito importante que se perdeu. O governo parecia dizer o seguinte: estamos a dizer que nós temos que ser o modelo e o exemplo. Neste caso, violamos a lei. Isso faltou, porque é preciso que a população perceba que, de facto, o decreto é para toda a gente. E repito, como foi filmado, todo mundo viu. Então, é uma omissão flagrante e incompreensível e que pode desmobilizar.
vem assim o povo, pois, afinal o governo faz festas e ninguém é preso. Porque prende a nós. Isto é muito mau. Isto é muito mau. Então, acho que foi um caso, de facto, que nos deu muitas lições que devem ser corrigidas e alguém deve responder, porque esta festa tem autores. Esta festa tem quem a promoveu, não é uma festa com anónimos. Portanto, não pode passar assim, como ninguém foi detido, logo passou o crime. Não, o crime foi cometido, tem que ser responsabilidade. Quem foi o autor que esteve à frente da iniciativa, sem dúvida alguma. Exato. Tomás, vamos passar para o nosso segundo tema, que tem a ver com a transparência na gestão dos fundos de apoio para a prevenção de Covid-19. Sobretudo, este debate surgiu quando o Fundo Monetário Internacional anunciou a injeção de 309 milhões de dólares para ajudar a equilibrar as contas públicas. Quando se fala de transparência, exatamente o que é? É a sociedade civil, as instituições do Estado, o Parlamento, a comunicação social poder acompanhar para onde é que está a ser direcionado esse valor e se em termos de priorização é no lugar certo. Sim. Boaventura, somos uma sociedade cheia de medo e com muito motivo. Temos medo da gestão da coisa pública. Temos desconfiança, mas mais medo de que as coisas não vão correr bem. Portanto, quem deve compreender no estado de espírito da sociedade, uma sociedade que está suspeitosa da transparência, da gestão do fundo, neste caso o Fundo Internacional. Saímos da crise da dívida externa, dívida oculta, ainda não está fechada, de modo que a população e o povo estão muito, digamos, sensíveis a estas matérias. Então, penso que também do interesse do governo dissipar essas suspeitas, abrindo o máximo possível o processo deste uso deste fundo. É do interesse do governo, na minha opinião, abrir o máximo possível, encontrando um canal através do qual periodicamente indica, de facto, onde é que vai o fundo, como é que é usado, quais são as contas, para que se dissipam equívocos e suspeitas. Acho que é um ponto muito importante. O que isso significa? Isso significa associar outros fundos destinados ao Covid-19, não só do Fundo Monetário Internacional, fazer mais ou menos aquilo que foi feito durante o IDAI, que era, até saía num jornal, as contas, foi recebido X do governo Y, foi recebido Y da instituição H, vinham as contas e vinham os totais e depois a sua distribuição. Eu penso Portanto, que está a defender mais ou menos uma ideia de transparência acessível. Exatamente, a toda a gente. Eu acho que isso seria também uma oportunidade para o próprio governo, aos poucos, ir aliviando a suspeita dos doadores sobre nós. Porque existe, não podemos descurar esse facto. Se o governo puder criar um sistema tal, transparente, em que pelos jornais, pela rádio, comunica pontualmente o desfecho dos fundos, isso era benéfico para o próprio governo e para a sociedade ficar tranquila e ir limando um pouco este clima de suspeição permanente sobre o governo. Muito bem, Tomás, vamos avançar para o nosso terceiro tema, que é esta proposta que foi apresentada pelo presidente Arnam Moussouf Mahamat de elevar Afonso Dhlakama com o estatuto de herói nacional. Na verdade, uma proposta que Arnam já vem apresentando desde que perdeu a vida Afonso Dhlakama. A questão é, Dhlakama, apesar do seu papel para a democracia, não deixa de ser uma figura fraturante. Portanto, o Dhlakama fez uma guerra, combateu um governo cujo partido ainda está no poder neste momento. Portanto, as feridas e as possibilidades de deixar estes resquícios para trás ainda é uma grande dificuldade. Sim, eu acho que esse preâmbulo é importante. De qualquer modo, já há uma lei que define o que é o herói ou quais são as condições para um cidadão ser herói. Há uma lei. Portanto, não é mais um debate político como antes havia. É uma lei, claro que a lei interpreta-se, mas ela existe. A Lei 10/2011, de 13 de julho, que define, portanto, títulos honoríficos e condecorações. E diz quem pode ser herói. A definição de herói, nos termos dessa lei, é uma definição muito baseada no heroicismo da liberação nacional. O fundo do perfil do herói associa-se à luta do povo moçambicano para a sua independência, a liberação nacional, associa-se à unidade nacional. Portanto, há um perfil que tem o foco na bravura libertária, na bravura da unidade nacional. É um perfil que nos remete sempre aos simbolismos da liberação do país, da unidade nacional. Não há, assim, um campo tão aberto assim para a discussão.
Eu acho que nos termos estritos desta lei, a figura de Grafite da Gama não é elegível. Não cabe. Nesta lei, não cabe. Exato. A menos que a lei seja revista. Exato. Mas assim como a lei está muito bem limitado o perfil do herói, e a lei existe. E mais, também a lei diz quem pode propor heróis, não são partidos políticos. É a Assembleia da República, o Conselho de Ministros ou autarquias locais. De modo que a RENAM, pelo menos em termos processuais, devia encontrar um canal próprio para propor. Mas nos termos da lei como ela está, a figura... Fecha essa possibilidade. Então, o que quer sugerir, Tomás? Uma revisão desta lei, não só para, eventualmente, heroicizar figuras como Afonso Dhlakama, mas encontrar heróis que não tenham... Não sejam heróis de arma, sejam heróis de outras lutas, de outras causas. Mais do que isso, Boaventura, o meu ponto é o seguinte, não se pode proclamar heróis como quem vai pedir um chá. O herói é uma figura que se constrói ao longo da história. Deixa o tempo passar. Deixa que a academia faça pesquisas, investigue, traga dados. Deixa que a poeira assente. Não é algo que se passa de hoje para amanhã. Heróis não é algo que se pode passar, porque depois não há como você arrepender-se ou retirar o título de herói. Então, não se pode fazer herói à pressão. Heróis ficam 25 anos, 50 anos. Depois disso, com a areia assentou, o poeira assentou, os estudiosos fazem a biografia do indivíduo e decide-se com serenidade e sem pressão política, como é o caso agora. Muito obrigado, Tomás Vieira Mário, por este espaço de comentário. Caro telespectador, este espaço de comentário com Tomás Vieira Mário termina por aqui, num dia em que discutimos 3 pontos. São eles: o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 pelas instituições públicas, a transparência na gestão dos fundos de prevenção da Covid-19, a proposta de estatuto de herói para Afonso Dhlakama. O Jornal da Noite